Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Professor Israel aqui com vocês para a gente poder fazer uma sessão tira dúvidas a respeito da nossa disciplina de contabilidade comercial. E a gente vai conversar um pouco, sobre a nossa avaliação final e entender um pouco melhor, trazer alguns pontos aí de maior relevância e compreender, todo esse processo da contabilidade comercial que nós, profissionais da contabilidade, precisamos nos aprofundar, precisamos ter maior propriedade sobre o conteúdo. Então vejam só, a nossa disciplina ela trabalhou no primeiro momento, fazer uma retrospectiva aí de tudo que a gente vai abordar. No primeiro momento a gente viu ali como um contexto geral sobre o processo de avaliação do estoque, certo? Isso demonstrou que o profissional ele tinha que ter um entendimento ali sobre sistema de controle, metodologias como PEPs, WEPs, como calcular o estoque, como fazer toda a verificação, enfim. Fazer você, profissional, entender todo o processo, toda a metodologia de como trabalhar a gestão do estoque. Tá? Então, a contabilidade comercial ela começa desde a entrada da mercadoria, desde o princípio ali da matéria-prima, tá bom? Logo em seguida, a gente começou a tratar os registros contábeis. O que significa isso? Significa que você precisaria entender ali todo o processo de compra, venda, baixa de mercadoria, saldo final, cálculo de CMV, fazer toda uma discussão aí sobre os elementos de como utilizar para proceder na contabilização, tá? Aquisição de matéria-prima, enfim, todo esse processo de contabilizar mesmo a mercadoria, de fazer todo esse trabalho, e isso a gente viu ali pela segunda unidade, tá bom? Depois, a gente começou a entender as operações quanto tributo, quanto tributação, tributos a nível de município, tributos a nível de estado, tributos a nível de união. Então, o que é o tributo? Qual é a procedência? Qual é a importância da empresa trabalhar com a tributação, fazer a tributação correta, prestar conta dessa tributação? Então, tudo isso é levado em conta para a contabilidade comercial. Tá bom? E a gente viu aí no processo questão das operações com serviços, operações de compras. Então, quando a gente fala do ISS, a gente está falando de nível municipal. Quando eu falo do ICMS, quando eu falo ali sobre o IPTU, IPVA, ITBI, então todos esses impostos, contribuições, certo? Todas as obrigações que a empresa possui. A intenção, na real, é essa: você compreender que a questão da tributação é por uma questão de obrigação que a empresa tem com o Estado, tá? Que seria um tipo de órgão ali, que é um dos órgãos reguladores, controladores com a empresa, tudo bem? Logo em seguida a gente começou a trabalhar as transações com o nosso balanço patrimonial. Então a gente começou a entender qual é a composição do balanço patrimonial, qual é a estruturação dele, do balanço patrimonial, tá? A gente começou a entender ali toda a estrutura, inicialmente pelo ativo, A gente começou a estudar ali a questão do ativo. Lógico, a gente está falando de contabilidade comercial, a gente está falando de um processo de estruturação de negócio, então a gente precisa estudar o quê? O nosso ativo não circulante, Trabalhar o nosso ativo imobilizado, trabalhar a parte de equipamento, trabalhar a parte de investimentos, intangíveis, tudo bem? Por que não ativo circulante? Porque é o disponível, é o do dia a dia. Então, quando a gente trabalha na visão longo prazo, na visão mais estratégica, a gente já tem que ver a longo prazo. E isso a gente está falando de investimento, de intangíveis da empresa, os imobilizados, Qual é o ativo da empresa? A explicação mais direcionada seria isso mesmo, tudo bem? Calcular a questão da tributação, fazer todo o conceito, fazer todo o entendimento ali sobre depreciação, sobre amortização, sobre exaustão, para a questão de minas, questão de reservas florestais, minas de exploração. Então a gente começa a entender que a empresa ela tem o seu ativo, mas em um dado momento ele começa a ter uma perda no valor, começa a ter a depreciação, começa a ter ali uma perda, começa a fazer um cálculo específico, que é o impairment. Então tudo isso a gente começa a entender, começa a visualizar de uma forma mais técnica, tudo bem? E a gente dá continuidade, vai falando ali sobre o ativo não circulante e logo em seguida a gente começa a falar do ativo do passivo, circulante, passivo não circulante. O que seria essas diferenciações? Quando a gente fala do investimento, da empresa, a gente está falando
dos bens e direitos da minha empresa. Quando eu começo a ver a contrapartida, eu começo a entender sobre o passivo circulante e o passivo não circulante, ou seja, as minhas obrigações. Quais são os elementos que compõem, quais são os reconhecimentos que eu tenho que fazer de fato para o balanço patrimonial. Basicamente seria o quê? As obrigações, as dívidas contraídas, os capitais terceiros, financiamentos, empréstimos, leasing, né? Todo aquele suporte que eu tenho com outras figuras, né? Outros personagens ali dentro da minha contabilidade. Certo? E finalizando, a gente vai fazer, né, ali um levantamento sobre a questão de empréstimo, financiamento, apropriação de juros, despesas financeiras, tudo que uma empresa no dia a dia necessita, basicamente seria isso. Então a gente vê que ao longo de todo o processo, ao longo das unidades, ao longo de um exercício financeiro, a empresa ela necessita, desde o momento da sua criação, desde o momento que ela inicia ali com o seu aporte financeiro em mercadorias, em equipamentos, fazer toda a contabilidade, fazer todos os lançamentos, fazer todas as verificações, chega um dado momento que eu começo a ter a necessidade de uma contrapartida, que seria essa captação. Então eu faço a captação e logo em seguida eu faço a minha aplicação aos meus negócios. Tá bom? Fico os meus agradecimentos a todos. Aguardo os senhores na nossa sessão Tira Dúvidas, né, que será no dia 12, né, de abril, às 21 horas, na horário de Brasília. Então fica aí às 20 para os alunos de Porto Velho. E daí fica os meus agradecimentos desde já. Boa semana de estudos a todos. Né? Preparação para a avaliação que ocorrerá no dia 15. E até mais.